Eu já tinha até esquecido da sujeira que copiar transformador causa. Atendendo ao pedido de uma pessoa que assiste meus vídeos, o Sérgio Ávila, que mora lá na Nova Zelândia, lá pertinho da Austrália, e ele estava precisando de ajuda sobre como reformar transformadores antigos. Ele reforma amplificadores antigos e está precisando reformar transformadores. E aí eu vou fazer um vídeo sobre um dos assuntos que eu melhor trabalhava na época que eu fazia transformadores, que é copiar transformadores. Na época que eu fazia transformadores, eu era muito bom nesse negócio de copiar transformadores. Eu lembro até uma vez que eu fiz um transformador para um radar que era da aeronáutica, e o transformador era um bloco de resina, parecia esse negócio assim, era um pouco maior que isso, tudo preto, só tinha resina. A gente conseguiu quebrar a resina, foi quebrando com cuidado. Os terminais do transformador ficavam em cima, ficava aqui na cabeça do transformador, um monte de ponta para cima. Eu consegui desmontar o ferro do transformador, chegar na bobina e tirar aquele bloco de resina, soltar da bobina. Só que o problema é que os fios do transformador, eles ficavam presos na resina. E eu não sabia qual ponta ia para qual terminal daquele ali de cima. Aí nesse aí eu tive que inventar. Na época minha esposa é dentista, eu pedi para ela levar para o consultório, radiografar aquela cabeça ali. Aí através da radiografia eu consegui ver a ponta de cada lado para qual terminal ia. E eu consegui entender a lógica da distribuição dos terminais e refiz o transformador, botei os terminais na posição, ficou funcionando, deve estar até hoje lá. Então o importante quando você vai fazer um negócio desse aqui é você entender bem o que tem aqui dentro, como é que funciona um transformador, e basta olhar para ele e saber, tá, tudo bem, eu não sei quantas espiras tem, isso eu vou saber agora, mas eu já sei qual é a lógica daqui. Eu fico imaginando esses médicos que trabalham com vídeo laparoscopia, ou então com robôs, aqueles médicos que enfiam a pinça dentro da tua barriga e ficam mexendo só num joystickzinho e fazendo a cirurgia. Imagina que se você olhar uma pessoa aberta, você já não vai entender nada. Imagina olhar o troço por uma tela onde você só vê uma imagenzinha pequenininha. Por que esses caras conseguem fazer isso? Porque eles sabem muito o que tem ali dentro, como é que funciona. Então, a princípio, se você quer ser bom nisso daqui, você precisa saber bem como é que funciona um transformador. E para isso, eu vou tentar passar o meu melhor, tudo que eu sei sobre isso daqui. A minha dedicação nesse vídeo aqui foi tão grande que para poder fazer isso, eu construí essa gambiarrinha aqui, onde eu tenho um contador de voltas aqui, e vou botar a bobina e vou poder copiar e vou poder mostrar como é que é a lógica de cópia de um transformador. Então vamos no passo a passo de como a gente faz a cópia de um transformador. Eu anotei, é o que eu recomendo, a saída de todos os fios. Ó, aqui tem 2 fios azuis vindo para cá e tem esses outros 9 fios. E botei a cor e a ordem que cada um deles sai aqui na bobina. Esse aqui é aquele tipo de transformador que só tem uma tampa atrás. Ele fica emborcado no circuito. Era um circuito antigo. E em cima fica uma tampa. E a parte de baixo aqui, os fios ligam no circuito. Para fazer isso, eu precisei fazer essa maquininha aqui, que ela vai contar aqui as espiras, ó. Ela bate aqui esse pitoquinho aqui no contador. Ó, 1, 2, e aí vai. Então eu vou colocar a bobina nessa posição aqui. A cabeça da bobina vai ser colocada aqui. Para quê? Para quando der uma volta e aqui chegar aqui de novo, dá um pulso aqui de um. Então vamos lá, vamos ver.
Bom, eu cortei o papel aqui e a primeira ponta que a gente vai puxar é a que está aqui em cima, é a marrom. E a gente vem enrolando. Se você puder manter a ponta do fio soldada, facilita depois para você identificar. Você pode esquecer de anotar. Olha, esse fio aqui, ele está soldado nessa ponta daqui, ó, vermelho e branco. Ele está junto aqui. Ó. Então, na hora de fazer o esquema, o que a gente vai ver? Ali no contador tem 18 espiras. Depois a gente vai identificar que fio é esse. Então vamos colocar aqui 18 espiras. Você sabe que o enrolamento continua, porque está soldado junto. Então você já coloca mais uma bobina. E essa ponta aqui é vermelho com branco. Eu vou mostrar como é que identifica o fio só essa vez, para não ficar chato depois. Ó, para medir o fio, o ideal é micrômetro, porque você vai ter que trabalhar com 3 casas decimais, então o paquímetro não serve. A tabela vem fios nus, fios com uma camada de verniz, algumas, outras com 2 camadas de verniz. Como você não sabe exatamente qual fio que você está usando, muitas vezes ele está queimado, raspa o fio, mede sempre ele nu. E usa a medida de fio nu. Coloca ele no micrômetro e você vai rodar por aqui. Isso aqui é tipo uma chave de torque. Ó, ela roda. Ela, quando encosta, ela roda. Para você não apertar mais do que deve. E aí você vem aqui. Você vai ver que passou um tracinho. Cada tracinho desse aqui é 0,5 milímetros. Ele tem vários tracinhos. Olha lá, vários traços aqui. Se passou um desses traços, você já sabe que ele tem mais do que 0,5 milímetros. Aí, ó, peguei aqui na parte do fio do 0,5, porque veio um tracinho, mais 5, 6, 7, 0,57 milímetros. Aí a gente vai na tabela e olha, não é milímetro quadrado, não é isso aqui, é esse aqui, milímetros. Você vem vendo qual é o fio que tem 0,57, ó, fio 23, 0,574. Então esse aqui é fio 23. Aí a gente vai lá no esquema, a gente já colocou quantas espiras tem, já botou a continuação da bobina, mas a gente não sabe ainda, porque ainda não vai sair ela. E você bota aqui o símbolo de fio 23. Então, agora vamos ver qual fio que vai sair na bobina. Nem sempre sai junto, dependendo. Não esquecer de zerar o contador. Às vezes a gente esquece. Agora, nota que a cópia não vai continuar a partir desse fio aqui que a ponta terminou. Agora ele vai vir aqui, ó, num verde. Já sai a ponta verde. Então o que eu fiz? Eu botei aqui bobina 1, que foi a primeira que eu tirei, 18 espiras de fio 23. Começa no marrom, acaba no vermelho e branco.
Agora, a bobina 2 começa no verde. Vamos ver onde ela vai acabar. Nota que quando o enrolador faz esses transformadores com papel, ele leva o fio quase no final, mas não chega ao final. Ele até foi muito para o final. Para quê? Para que o ferro não encoste no fio, porque você não tem carretel de plástico aí. Duzentos e 221 espiras, acaba no azul. Então, o fio eu medi é o 23 também. Então a gente vai colocar bobina 2, 221 espiras, fio 23. Começa no verde, acaba no azul. Olha, agora eu vou começar a terceira bobina. Ela ainda não está fazendo conexão com essa bobina aqui. Então eu vou botar uma bobina separada, número 3. A primeira ponta que vai sair é a ponta marrom. Vamos ver quanto vai dar isso aí. Terminou na ponta preta, 224, ou seja, aquela bobina, eu devo ter contado errado, ela também deve ser 224, a primeira bobina. Então,
a gente vai lá e bota preto 224, fio 23. Vou corrigir aqui 224. Por quê? Eu já sei que enrolamento é esse aqui. Isso aqui é um transformador de força. Esse aqui é o enrolamento do primário dele. Ele é um transformador de 2 espiras por volt, ou seja, 2 bobinas de 110. 110 vezes 2, 220. 224, a pessoa só quis encher a camada. E essas cores aqui, elas são padrão de primário de transformador. Preto, marrom, azul e verde. Isso aqui é padrão. Toda vez que eu fabricava transformador, eu botava essa sequência de fio aqui para você saber ligar na chave HH. Na chave H. Então, isso aqui é o primário do transformador. Olha, eu fui puxar essa ponta branca aqui, saiu isso aqui. Um fio nu e embaixo tem isso daqui, ó, papel laminado. Isso aqui é uma camada de papel laminado. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, explicando o que é isso aqui. Ó. Isso aqui é uma blindagem eletrostática. Então eu vou anotar aqui, depois do primário. Geralmente ela fica entre o primário e o secundário. Eu vou botar aqui branco, blindagem. Ó. Não tem enrolamento, é só um fio para você matar transiente. Se você quiser conhecer sobre isso, tem o vídeo, tá nesse link aqui. Olha, agora chegou um secundário aqui de fio mais grosso, diferente. Eu botei aqui azul 1 e 2, que são esse lado aqui, esse azul aqui. Esse aqui é o enrolamento de número 4. Vamos ver quantas espiras tem esse negócio. Me dei mal, ele não acabou no azul. Acabou no vermelho. Então o secundário é inteiro. Então deixa eu rabiscar isso aqui. Vermelho. E continua. Ó. 23 espiras. Zerar, puxar. Olha, acabou aqui no vermelho e branco. E ele tem esse enrolamento aqui ligado aqui também. É um enrolamento à parte.
49 espiras. Continua. Deve ir até uma ponta vermelha e no final azul. Vamos ver. Zera. Puxa. Que deve dar 49 também. Vermelho. E a outra ponta deve dar 23, o azul. 49 espiras. Vermelho. Posso apostar que aqui tem 23 espiras. Na verdade são 23, é que eu pulei aqui, não era para pular. Vou ver que fio é esse. E a questão é a seguinte, e esse enrolamento aqui, o número 1? Esse enrolamento, ele era isso daqui, ó. Isso daqui é um center tape, é uma fonte com um center tape aqui. Uma fonte com duas tensões, 2 espiras por volt, então isso aqui deve dar 25 mais 25, mais 11 volts aqui. Então, só que aí ele tem um enrolamento aqui, ó. Um enrolamento aqui, que aí é o fio marrom. Com 18 espiras dá 9 volts mais ou menos. 9 volts. Então é só um enrolamento que tem referência com o center tape. Por isso que eles fizeram assim. É importante na hora de reenrolar, enrolar desse jeito aqui. Agora deixa eu fazer as considerações finais sobre o esquema. Enfim, deixa eu fazer minhas considerações. Se eu fosse reenrolar esse transformador, se ele tivesse vindo para mim, tivesse queimado e eu tivesse que refazer, eu faria bem diferente do que está aqui. Por quê? Primeiro, que a pessoa enrolou o fio do secundário é fio 19. Ele enrolou o fio mais grosso primeiro. O fio mais grosso é mais caro do que o fio 23. Então, eu enrolaria primeiro o primário. Primeiro a parte de fio mais fino, porque ele é mais caro e a espira é menor. Ó, uma espira dessa daqui é muito menor do que quando você já está com o secundário aqui em cima. Então já mudaria por aí. E as grossuras dos fios também não estão batendo. Isso aqui, olha, você nota que ele tem 25 mais 25 mais 11, 36 volts. Deve ser uma fonte simétrica para amplificador. 36 positivo, 36 negativo. Esse fio 19, ele aguenta até 2 amperes. 36 volts com 2 amperes vai dar 72 watts. Como é simétrico, dá 72 mais 72, 140 e poucos watts. 140 e poucos watts. Esse fio aqui, 23,
Vamos botar isso aqui em paralelo. Poderia fazer a conta com 220, mas vamos botar com 110 para ficar mais fácil. Fio 23 mais fio 23 dá fio 20. Aguenta mais ou menos 1,6 amperes. O primário desse transformador está superdimensionado. O fio dele está mais grosso do que precisava ser. Daria para botar aqui fio 24, afinar o fio do primário e ainda por cima engrossar o fio do secundário. Botar 18 aqui para caber, para ficar tudo. Aí sim ele ia ficar simétrico. Do jeito que está aqui, funciona, claro, mas você está desperdiçando muita potência, como se você botasse um motor de Maverick num Fiat 147. É muito motor para pouco peso, ou seja, muita espessura para pouca necessidade. Então é desse jeito aí, eu espero que você tenha podido pegar melhor essa questão. Fazer mudança de voltagem de primário, basta você ver o número de espiras por volt. Então, se você tem aqui 120 espiras para 110 volts, 2 espiras por volt, se você quer botar 220 volts, 240 volts, é só multiplicar 2 por 240. E o fio é a mesma coisa, 3 números é a metade. Se você vai mexer com uma tensão um pouco mais alta, você pode afinar um pouco o fio, às vezes um ponto só na tabela AWG. É isso aí, espero ter podido explicar melhor essa coisa de como se copia transformador. Se surgir alguma dúvida é só perguntar que eu sempre respondo as perguntas. Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.